terceira série, meninos, eu vou mostrar aqui para vocês a questão da função trigonométrica, tá? Procurei uma melhor maneira de estar mostrando isso para vocês e depois a gente trabalha os exercícios, né, mais a fundo, tá? A respeito dessas funções. Então vamos lá, ó, pra gente lembrar, porque vocês já viram isso ano passado também, tá? Então vamos lá, pra gente lembrar a questão, o que nós precisamos saber sobre essas funções trigonométricas, tá? Elas são úteis na modelagem de fenômenos periódicos que são observados na natureza. Muitas pessoas falam assim, eu não sei pra que eu tô estudando isso, eu não uso isso, não uso isso em lugar nenhum. Então, tá aí. Conceitos como amplitude e período, além das transformações possíveis em seus gráficos, permitem aplicações na astronomia, na geografia, na medicina e em inúmeros outros campos do conhecimento humano. Então, a gente pensa que não usa isso em lugar nenhum, né? Então, tá aí mostrando que a gente usa sim. Então, nós vamos começar com a função seno, tá? A função seno, ela é definida como a relação que associa a cada valor de x um valor real y igual a seno. Lembra que eu falei para vocês que o seno, ele tá em pé? O seno, ele tá em pé, o cosseno tá deitado. Então, essa linha verde representaria o nosso seno, tá? Ó, correspondente à coordenada YC, ó, YC, Y da coordenada do ponto C, extremidade dos arcos congruos a X, na circunferência trigonométrica de modo que, ó, o seno de X mais 2kπ é a primeira determinação. Lembra lá do arco côngruo? Então, olha aqui nosso arco côngruo, tá bom? Então, o seno, ele é essa linha verde. Olha o gráfico da função seno. Meninos, eu penso que uma vez a gente aprender a fazer gráfico lá na função quadrática, lá na função afim, a gente sabe fazer qualquer tipo de gráfico. Igual aqui a função, né? O gráfico da função seno de x. Então, eu vou ter 0, π, igual, lá na circunferência, lá na trigonometria, lá no círculo trigonométrico, a gente tem lá o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π. Aí depois vai, né? Aí de acordo com o que nós vamos precisando. Tá vendo? Ó, 5π sobre 2, depois o 3π e assim por diante. Quando eu faço seno de 0, é 0. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é 0. Seno de 3π sobre 2, que é 270, é menos 1. Né? E assim vai. Então, ela é uma função, o gráfico dela é desse jeito. Então, olha, para valores do domínio de 0 a 2π, que é a primeira volta positiva no centro, a função seno assume todos os valores reais entre 1 e menos 1. Entre 1 e menos 1, tá vendo? Ela assume todos os valores e vai só de 1 a menos 1, ok? Ó, intervalo fechado porque é do menos 1 até o 1, não é entre eles, é de um até o outro. Esse comportamento se repete nos intervalos com extremidades cujos calores são múltiplos inteiros de 2π. Ó, em menos 2π, né? Porque vai aqui a parte negativa, e 4π, existem 6 valores de x cuja imagem vale menos 0,5, aqui, ó, onde está indicando as setas, tá vendo? Continuando. O valor 2π é chamado período da função seno, pois a cada intervalo correspondente a 2π percorrido no domínio, os valores da função percorrem novamente o intervalo de menos 1 a 1. Como na primeira volta da circunferência, e assim sucessivamente, tanto no sentido anti-horário da circunferência, como no sentido horário. Ok? É o gráfico que nós vimos lá, a construção dele.
Agora a função cosseno, olha o verde aqui onde está, lembra? O seno em pé, o cosseno deitado. E aqui mostra o arco côngruo ao cosseno, tá? Mostrar para vocês que a representação do cosseno está aqui, ó, na linha do X, na linha deitada. Olha o gráfico da função cosseno. Você vai falar assim, mas é igualzinha da função seno, é bem semelhante, tá? E acontece os intervalos entre -1 e 1 também. Eu cheguei aqui para trás para ficar melhor para vocês verem, tá vendo? Ambas têm um período igual a 2π também, porque de 2π em 2π vai repetindo. Ó, aqui. Aí repete, tá vendo? Aí repete, de 2π em 2π a gente vai repetindo os intervalos, ó. Aí repete de novo, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que fala que o período é igual a 2π, tá? Função tangente. A tangente, meninos, olha aqui onde ela é. A tangente é aquela que toca a circunferência de fora. Tá vendo aqui a linha verde? Ela toca a circunferência. Então, ó, o seno em pé, cosseno deitado, a tangente toca a circunferência. Ok? Olha o gráfico da função tangente. Ó, olha o tanto que ela é engraçada. Por quê? Tangente de 0... A tangente de 0 é 0, né? Porque tangente, meninos, é seno sobre cosseno. Então, é 0. Aí, quando eu vou fazer a tangente de 90, o seno de 90 é 1. O cosseno de 90 é 0. E não existe 1 sobre 0. Aí, não existe... Olha aqui, ó. Não existe o seno de 90. A tangente de 90. Tá vendo? Agora, a tangente de 180. Como é seno sobre cosseno, seno de 180 é 0. Então, ficou 0 sobre -1. É 0. Agora, quando eu faço a tangente de 270, o seno de 270 é -1 e o cosseno é 0, não existe divisão por 0. Por isso que o gráfico da tangente ela é desse jeito, tá? Merecem destaque os pontos em que a curva não é contínua, pois os valores com K inteira, a função não está definida. Ela não está definida nem no 90, nem no 270, nem nesse daqui no 5π sobre 2 e assim na parte negativa também, tá bom? Ó, vamos partir da função seno e introduzir parâmetros, um de cada vez, observando as consequências geométricas sobre o gráfico. A função geral tem o formato y igual a vezes o seno, tá? Gráficos de y igual a seno de x e y igual a 2 vezes seno de x. Ó, foram trabalhados os dois gráficos. Este azul é 2 vezes o seno. Tá vendo? Ó. Todos com intervalo de 2π. E o seno de x, todos com intervalo. Então, ele pode ser maior, menor, tudo depende. Ok? Agora, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês desse trabalho com essa função, tá? Não é trabalhado, meninos, como... não é trabalhado assim, ó, vocês construírem gráficos das funções. Os gráficos são dados prontos para a gente estar analisando eles, tá? E olha aqui, um exemplo que está, no caso, trabalhando essa função aí, esses exercícios de função, né? Este conteúdo de função trigonométrica. Olha só, considere as funções. Ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1, beleza? Olha o g de x, cosseno de x menos seno de x. Explicite a função composta h de x. Eu quero saber qual que é o valor de f de g de x. É calcular f de cosseno de x menos seno de x. Então, é pegar o cosseno de x e o seno de x e substituir na função f no lugar do x. Vamos de novo. F de g de x. A função composta, a gente trabalha com ela de dentro para fora. Então, eu vou trabalhar f de cosseno de x menos seno de x. F disso aqui é pegar isso daqui e substituir no x da função f. Olha aqui, ó. Foi o que foi feito aqui. Isso aqui ao quadrado ficou cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que... o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. 1 mais 1,
2. Então, vai ficar 2 menos 2 seno de x cosseno de x. Só que isso daqui, ó, é o mesmo que calcular o seno de 2x, que é uma das igualdades trigonométricas que eu vou estar passando para vocês em arquivo. Letra B. Determine o valor máximo da função composta. O valor máximo, olha, ele será um valor máximo se o seno de 2x for mínimo. Então, ou seja, o seno ao quadrado de x tem que ser igual a menos 1. Então, quando você vai substituir, eu vou ter 2 menos menos 1. O valor máximo, olha, lá nas parábolas, lá na equação do segundo grau, quando eu perguntava para vocês assim, ó, qual é o valor máximo, né, dessa função? O valor máximo a gente calcularia quando a concavidade da parábola era para cima, né? E ali eu pegava o valor negativo do y. Por isso que é como se fosse o contrário. Por isso que aqui está escrito será máximo se ele for mínimo. Aí qual que é o valor mínimo que a função assume lá? Não é o menos 1? Então é só a gente substituir aí. Esse aqui, não vou fazer todos não, porque senão fica muito comprido o nosso vídeo. Na figura a seguir, tem-se o gráfico, função f, definida por f de x igual a k vezes o seno de mx, em que k e m são reais e cujo período é de 8π sobre 3. Ele quer saber o valor dessa função. Então, olha, aqui o período nosso é de menos 2 a 2. Então, k é igual a 2. Então, vai ser 2 vezes, porque como tá de 2 a 2, se fosse de 1 menos 1 a 1, o k seria 1. Né? Mas como tá de 2 a menos 2, então o nosso k é 2. Como o período tá falando que é 8π sobre 3, então nós temos que 2π sobre m é igual a 8π sobre 3. 2π, que é uma volta completa, sobre esse m aqui, é igual a 8π sobre 3, que é o nosso intervalo. Multiplica cruzado, nós vamos encontrar que m é igual a 3/4. Então, a função vai ficar 2 vezes seno de 3/4 de x. Substituir lá, ó, 2 vezes seno de 3/4 vezes x. Quando ele pede para a gente calcular f de 29π sobre 3, então a gente vem aqui no lugar do x e substitui 3 vezes 29π sobre 3 sobre 4, tá vendo? Resolvendo isso aqui, olha, cancelou 3, né? Ficou 29π sobre 4. Só que 29π sobre 4 é 5π sobre 4, a primeira determinação positiva. Então, f de 29π sobre 3 é 2 vezes o seno de 5π sobre 4. π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. 5 vezes 45 tá no terceiro quadrante, né? Aí é negativo. Aí pronto, ó, cancelou 2 com 2 menos raiz de 2. É esse tipo de trabalho que nós vamos ter com essas funções. Então é isso aí, terceira série. Espero que vocês tenham, né, pego pelo menos uma noção da função trigonométrica pra gente estar trabalhando os exercícios, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.